Isso quer dizer imediatamente, preserve a vida. Qual vida? A sua e a do seu semelhante. Esse é o nosso trabalho inicialmente a respeito do sexto mandamento. A preservação da vida. Envidar todos os esforços para que haja vida. Em primeiro lugar, a vida desde a concepção. Nós devemos estimular uns aos outros a termos filhos. Os casais da igreja precisam entender que o sexto mandamento é, em primeiro lugar, guardado quando nós temos filhos, quando nós somos verdadeiramente pró-vida, não num debate ideológico simplesmente, mas, de fato, nós envidamos todos os esforços para que haja vida. Qual é a forma mais natural disso acontecer? Aqueles que são jovens, que se casam, devem envidar a partir dali todos os esforços possíveis e inimagináveis para que tenham quantos filhos Deus lhe der condição. Depois disso, nós devemos preservar a vida. Em havendo vida, preservá-la. Aquelas que estão gerando uma vida no seu ventre devem se esforçar de todas as maneiras para que essa vida possa progredir e para que ela possa dar luz a essa criança. Em essa criança nascendo, ela vai preservar a vida de outra forma, não somente a vida material, mas a vida espiritual. A família inteira estará ali presente para ensiná-la a respeito de Cristo e da vida eterna, assim como também dar todas as condições para que a vida neste século seja uma vida adequada a uma criança. Devemos preservar a vida no que diz respeito a do outro, não só dos da nossa casa, mas devemos ser contrários, veementemente contrários a qualquer movimento que seja favorável a questões que vão de encontro a esse conceito de vida. Por exemplo, aqueles que defendem um aborto, nós não devemos não votar em candidatos que defendem aborto, mas nós não devemos de maneira nenhuma entrar em debates sem sentido a respeito da legitimidade ou não. Isto está plenamente descrito na Escritura como pecado e ponto final. Não devemos manter amizades com pessoas que defendem coisas desse gênero. Assim também, devemos ter muito cuidado com outras ideologias da nossa época, que defendem um casamento que jamais poderá trazer vida. Isto não é casamento, porque no conceito do casamento está a vida, a procriação. Qualquer união que não tenha a capacidade natural de procriar não é uma união bíblica. E aí, colocando os casos de exceções, quando um casal não pode ter, veja, ali está a estrutura básica para que eles tenham filhos. O não ter é uma ocorrência da providência de Deus, mas a estrutura da criação foi preservada. Então, isso não se compara a uma tentativa humana de colocar pessoas do mesmo sexo na mesma casa e dizer que aquilo é um casal. Nunca gerarão vida, porque não tem a capacidade natural para tal. Assim também, nós devemos ter cuidado com a vida do outro em outros sentidos. Eu preciso, para que eu cumpra o sexto mandamento, eu tenho que envidar esforços no meu dia a dia para não ter ataques de ira. Eu devo andar com pessoas que sejam pacíficas, não pacifistas, né? Pessoas que sabem exatamente quais são as lutas e as brigas que devem entrar e aquelas que devem fugir, mas todos os esforços para ter uma linguagem tranquila, para ter um pensamento pacífico. E a passividade, veja, a busca pela paz, muitas vezes, ela depende da guerra. Nós não podemos confundir as coisas. Os homens pacíficos, primeiro guerreiam, vencem os seus inimigos para que haja paz. Foi assim com Davi. Depois de vencer todos os seus inimigos, houve paz em Israel. Então, esta é a verdadeira paz. Buscar a vida, muitas vezes, depende de manter guerra. Depende de lutar. Depende de batalhar. Depende de ser duro. E então haverá paz para nós e para os outros. É por isso que o sexto mandamento, ele não recrimina aquele que, para defender a vida do inocente, mata o lobo. Porque quem não defende a ovelha verdadeiramente é aquele que deixa o lobo vir matá-la.
O sexto mandamento não é contrário a qualquer tipo de morte. O sexto mandamento é contrário à morte injusta, como foi dito aqui nessas duas perguntas. Então, poderíamos discorrer muito a respeito do sexto mandamento, mas, de maneira resumida, o sexto mandamento diz: a vida pertence ao Senhor e só Ele tem o direito de tirá-la. Ele ou os seus ministros, seja o Estado, ou seja, um ministro de Deus em uma ocasião específica, que para preservar a vida do inocente, tira a vida do seu ofensor. Isto é a guarda do sexto mandamento. Cristo nos ensina a cuidar do sexto mandamento. Ele entrega a sua vida em resgate de muitas outras. Essa é a forma correta de usar a nossa vida. Fazer com que tudo que nós temos sirva a um propósito superior. Você só tem um motivo para viver: morrer para você mesmo e para o seu próximo, para que Cristo cresça em todos nós. Amém.